Amém, queridos? Abram as vossas Bíblias em Amós, capítulo 3. Esse livro tem na Bíblia, viu? Amós, capítulo 3, versículo de número 3. Livro do profeta Amós, capítulo 3, verso de número 3. Queridos, domingo passado, começamos uma série, vamos dizer assim, de mensagens. Eu confesso que eu não gosto muito de série de mensagens, né? E eu acho que domingo não é para ter série de mensagem. Série de mensagem é bom durante a semana, né? Mas Deus colocou no meu coração que o mês de janeiro a gente precisa entender que as nossas palavras são sementes. As nossas palavras, elas são criativas. Então, a gente viu domingo passado que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque as palavras ela têm um poder criativo. E Deus ministrou no coração da igreja que a gente vai declarar as promessas de Deus em 2026. Como homens alinhados, homens e mulheres alinhados, firmados e frutíferos. Alinhados com o céu, firmados nas promessas e dando frutos, que são os testemunhos. Só conhecemos o verdadeiro homem e mulher de Deus pelos frutos. O próprio Jesus disse que conhecemos a árvore pelos frutos. Não adianta você virar para mim e falar que você é cristão. Eu vou acreditar na sua palavra, mas você vai confirmar através do testemunho de vida que você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem e mulher de Deus. E hoje a gente vai continuar. Hoje eu quero falar sobre alinhados. Alinhados. Quando Deus ajusta a nossa direção. A gente precisa caminhar 2026 ajustados, alinhados, mas não alinhados com pessoas, alinhados com o céu. Alinhados com o céu. O livro de Amós, capítulo 3, versículo 3 diz assim: porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Geralmente a gente usa muito esse versículo em casamento. Quando a gente celebra casamento, a gente usa muito esse versículo. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Eu quis pegar esse mesmo versículo na Bíblia, a mensagem, que eu achei muito interessante, a tradução que diz o seguinte: será que duas pessoas andam de mãos dadas, se não estiverem indo para o mesmo lugar? Será que duas pessoas andam de mãos dadas se estiverem indo para o mesmo lugar? Só que aqui eu não estou querendo falar de pessoa, apesar de Deus ser uma pessoa. Eu não estou querendo falar de pessoa. Para você caminhar na direção que Deus deu para você, como plano e propósito de vida, você precisa estar alinhado com Deus. Porque como você vai na mesma direção que Deus, se você não tiver de mãos dadas com Ele? Se você não estiver de acordo com Ele. Deus preparou esse ano de 2026 para mim e para você. Eu tenho certeza que vai ser o melhor ano da nossa vida. Só que para isso acontecer, eu preciso estar alinhado com o céu. E como a gente entende que está alinhado com o céu? Quando andamos no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. E eu sempre costumo dizer, a nossa vontade ela pode até ser boa, ela pode até ser agradável, mas geralmente ela não é perfeita. Geralmente ela não é perfeita. Mas quando andamos com Deus alinhados com o céu, em acordo com aquilo que Deus tem para nós, nós começamos a caminhar na direção que Deus aponta. Essa família aliança, por exemplo, é resultado de uma direção que Deus apontou. E a gente entendeu e a gente caminhou. A sua vida, para ser uma vida firmada e frutífera, ela precisa estar alinhada com o céu. Então, quando Amós diz isso, através dele, Deus diz isso, Deus quer viver um novo tempo, uma nova história. Mas isso só é possível quando a gente estiver andando de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Queridos, eu fui pesquisar, eu gosto de pesquisar algumas palavras, e eu fui pesquisar a palavra acordo na linguagem original bíblica. Eu não sei se vocês sabem, todo o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, salvo algumas passagens, principalmente de Daniel, que foi escrito em aramaico, porque Daniel estava falando a um povo específico.
Mas quando chegamos no Novo Testamento, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas essa palavra, em grego, acordo significa diatek, é o nome dessa palavra, que significa disposição. E a pergunta é o seguinte: você está disponível para caminhar com Deus em 2026? Ou você está muito ocupado com as coisas desse mundo? Você está disponível? Deus está. Deus sempre está disponível. E eu e você estamos? Será que a gente tem disposição para andar de acordo com aquilo que Deus tem para nós? Será que a gente tem disposição de andar de mãos dadas com Deus? Ou a gente está muito ocupado com o trabalho, muito ocupado com a família, muito ocupado com os recursos, muito ocupado com as coisas desse mundo, e não estamos disponíveis para Deus só de domingo e só quando nos reunimos, por exemplo, para orar? Então, quando eu peguei a tradução dessa palavra, eu falei, nossa, é isso, é disposição. Então, traduzindo, se a gente for ler esse texto novamente de Amós, porventura andarão dois juntos se não estiverem disponíveis um para o outro? Então, Deus está dizendo nessa manhã o seguinte: para você caminhar comigo, você precisa estar disponível. A gente não pode ficar muito tempo ocupado com as coisas desse mundo. Deus não quer pessoas ocupadas. Deus quer pessoas produtivas. Deus não quer pessoas ocupadas. Você deve produzir na sua casa, você deve produzir no seu trabalho, você deve produzir na sua vida. Agora, não se ocupar. Deus não quer isso. Lembra de Marta e Maria? Quando Jesus estava ali, ele disse, ocupada tanto com as coisas desse mundo. Então, queridos, a gente precisa estar disponível. Se a gente quer viver o melhor ano da nossa vida, a gente precisa estar disponível para o reino. E essa disposição, ela vai gerar alinhamento. Não dá para andarmos juntos, queridos, se a gente não estiver disponível para Deus. Precisamos estar disponível. Para estar disponível com Deus, Ele deve ser prioridade na nossa vida. O que você faz quando você abre os olhos? Pega no celular? Tem muita gente que faz isso. Abre os olhos, estica o braço, pega no celular. Você está disponível para isso. Você está disponível para isso. Então, queridos, a gente precisa perceber que Deus só constrói um futuro sobre alinhamento. Se você estiver alinhado com a palavra, se você estiver alinhado com os princípios, se você estiver alinhado com os valores do reino de Deus, tenha certeza, você viverá o melhor ano da sua vida. Entenda uma coisa, precisamos alinhar o nosso coração com isso aqui, com essa palavra. Eu sempre vou bater o martelo falando sobre a palavra. Não existe vida abençoada se não for baseada, alicerçada e alinhada nas Escrituras Sagradas. Esse livro não é um livro comum. Esse livro ele produz vida. Só que ele só produz vida quando ele sai do campo teórico e entra no campo prático da nossa existência. Tiago deixou isso muito claro, não sejam apenas ouvintes. Aqui vocês estão ouvindo, mas quando vocês saírem por aquela porta, tudo que foi dito aqui hoje precisa colocar em prática. Senão não vai ter transformação. Senão não vai ter transformação. Eu atendi uma pessoa uma vez, faz muito tempo, na verdade, e essa pessoa falou assim para mim, pastor, Deus não fala comigo. Eu falei, é mesmo? Deus não fala com você? Eu já tentei de tudo. Eu falei, deixa eu só entender uma coisa. Você já pegou a Bíblia para ler? Ah, não, eu estou orando, ele não fala comigo. Eu falei, faz ao contrário, para de orar e pega a Bíblia e vai ler. Você vai ver que ele vai falar com você. Dito e feito. Deus fala por diversas formas. Às vezes ele fala através de pessoas, às vezes ele fala através de circunstâncias, às vezes ele fala através de sentimentos, mas ele sempre fala através da sua palavra. Então, se eu não estiver alinhado com a sua palavra, eu não vou viver o melhor ano da minha vida. Se eu não estiver alinhado com aquilo que ele tem para mim, através da sua palavra, que aqui é a expressão da sua vontade para a minha vida. Eu não sei se vocês sabem, eu já falei sobre isso, aqui tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. E elas precisam ser vividas. Porque Deus continua sendo Deus de promessa. E elas precisam ser vividas. E para elas serem vividas,
eu preciso estar em alinhamento com ela. O que é estar em alinhamento com a palavra? Eu vou tomar uma decisão. Amém? O que a palavra diz sobre essa decisão? Eu vou fazer uma escolha na minha vida. O que essa palavra diz sobre essa escolha? Porque a nossa vida, ela é repleta de decisões. Desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir, decidimos. Você, para vir aqui, você decidiu que horas ia sair de casa. Você, para vir aqui, decidiu que roupa você ia colocar. São decisões simples. Precisam também estar alinhadas com a palavra de Deus. Digamos que você põe uma roupa que não agrada a Deus. Você já parou para pensar nisso? Parece uma coisa banal. Mas tem roupa, de repente, que você usa, que Deus olha lá de cima. Sabe aquele meme que Jesus aparece e faz assim? Mais ou menos isso. De repente, você põe uma roupa que Deus olha lá de cima e faz assim. É coisa simples. Mas a nossa vida, ela precisa estar alinhada, pautada na palavra de Deus. Ela é nosso manual de regra, de fé e de conduta. Então, o alinhamento hoje é sobre isso. É estar alinhado com o céu. Querido, sem alinhamento, a gente não permanece. Sem alinhamento, a gente não mantém a firmeza que precisamos para viver as promessas de Deus. E sem alinhamento, não frutificamos. Nós nascemos para dar frutos. E esses frutos devem glorificar a Deus. Mas sem alinhamento, isso não é possível. Amém? Queridos, e eu quero trazer alguns pontos, algumas lições importantes. Eu vou ser bem breve, porque a gente vai participar da mesa. A voz mudou, não mudou? Ou sou eu mesmo que mudei? A voz? Tá. É que a gente está testando, né? A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Todo alinhamento começa de dentro para fora. O alinhamento começa no coração. O coração que a Bíblia fala não é um músculo que bate, vai bombeando sangue no corpo, não. O coração é a central das nossas emoções e decisões. Então, o nosso coração, ele precisa estar alinhado com Deus, porque toda palavra que eu produzo vem do coração. Toda palavra que eu lanço vem do coração. E a gente falou isso no domingo passado, sobre o coração. Então, todo alinhamento começa no coração. Provérbios capítulo 4, verso de número 23, diz assim: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a vida. Queridos, a gente só guarda aquilo que para a gente é importante. A gente só guarda aquilo que para a gente é precioso. Então, queridos, o seu coração, que é o central das suas emoções, é o central das suas decisões, das suas escolhas, deve ser bem guardado. Para esse coração, essa central das emoções, pensamentos, escolhas e decisões, está guardada, ela precisa estar alinhada com a palavra, porque é a palavra de Deus que guarda o nosso coração. É a palavra de Deus que protege as nossas decisões. Então, quer ser um homem sábio? Primeira coisa, guarde o coração. Quando eu falo homem, eu falo no sentido geral, homem e mulher, humanidade, tá? Então, você quer guardar o seu coração, guarde com alinhamento da palavra, medita nela sempre, sempre. Seu devocional está em dia? Alguns fizeram assim. Vou perguntar de novo, seu devocional está em dia? Precisa estar. Você tem que começar o dia alinhado. Alinhado com Deus. Comece o dia com o seu devocional. Amém? Precisa. Queridos, Deus nunca começa, entenda uma coisa, Deus nunca começa mudando o lado de fora, se Ele não mudar o lado de dentro. Entenda que o lado de fora é o reflexo daquilo que vivemos aqui dentro. Por isso que quando Jesus chegava, a primeira coisa que Ele dizia, a paz esteja convosco. Lembra a tempestade que os discípulos estavam sofrendo? Homens experientes, grandes pescadores, estavam apavorados. De repente eles olham no horizonte e vêem um homem sobre as águas. Ficaram com medo, achando que era um fantasma. Qual foi a primeira frase de Jesus? Não temas, sou eu. Primeiro Jesus quer tratar a tempestade interna. Depois ele vai cuidar da externa. Porque a interna é mais difícil. Porque somos teimosos. Dentro de nós tem raiz de pecado. Somos pecadores por natureza. Então, queridos, transformar aqui dentro é mais difícil.
Por isso que a transformação, o alinhamento é um processo. Você não vai ter uma vida alinhada da noite para o dia. É um processo diário de disciplinas espirituais. Leitura da palavra, oração, jejum, vir ao culto. Isso são disciplinas espirituais que vai construir alinhamento na sua vida. E você vai continuar vivendo o plano e o propósito que Deus tem para você. O que a gente vê pessoas em conflito, pessoas completamente destruídas aí fora, é porque estão totalmente desalinhadas do plano de Deus. E a pior coisa no mundo é estar desalinhado com o plano de Deus. O que é estar desalinhado com o plano de Deus? Você está vivendo fora da sua vontade. Deus quer algo para você. Deus te aponta uma direção. Você vai para outra. Lembra de Jonas? Deus apontou para ele uma direção, ele foi para outra. E ele viveu um dos piores dias da vida dele. Isso acontece com a gente. Quando a gente está desalinhado com Deus, a gente começa a patinar na vida, as coisas não funcionam, as coisas não dão certo. Não estou dizendo que com Deus vai ser maravilhas, não é isso. A gente é adulto. No mundo tereis aflições, o Senhor disse. Mas é que a gente começa a ver de uma forma mais leve, mais tranquila, apesar das aflições. Então, o alinhamento no coração é um alinhamento necessário. Porque, queridos, quando a gente não está alinhado, as nossas decisões são precipitadas, as nossas escolhas são precipitadas, os nossos relacionamentos começam a ser relacionamentos de interesse, começamos a ter uma vida espiritual inconsistente, começamos a esfriar. Cadê o primeiro amor? Lembra do primeiro amor? Por que ele não existe mais? Desalinhamento. Cadê aquele amor fervoroso quando você conheceu Jesus? Eu também, essa palavra é para mim também. Cadê aquele amor que tinha antes? Precisamos voltar ao alinhamento. Hoje é uma mensagem de alinhamento, é trazer de volta para o trilho, trazer de volta para aquilo que Deus quer. Deus nos ama tanto, que mesmo que venhamos a nos desviar, Ele traz de volta para o trilho e nos faz continuar. Isso é pura graça. Isso é pura graça. Então, queridos, precisamos manter o coração limpo. Lembra que eu falei domingo passado? Como é que a gente limpa o coração? Com aquilo que ouvimos e com aquilo que vemos. Tudo que vemos e tudo que ouvimos vai para o coração. Tudo que você nutrir no coração vai virar duas coisas, palavras e atitudes. Tudo que você nutre no coração vai expressar de duas formas, por palavras, que são sementes, e atitudes, que é testemunho de vida. Então a gente precisa limpar o coração. Olha o que a palavra diz sobre isso. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 8. Palavras do próprio Jesus. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer extremamente feliz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aí de repente você vira para mim e fala assim, pastor, eu não estou vendo Deus. Por que será? Como é que estão as suas atitudes? Quando eu falo ver, não é ver fisicamente, tá, gente? É ver no sentimento. Ver na convicção, na certeza que Ele está presente. E se vê fisicamente, amém. É uma teofania, graças a Deus. Pode ver. Amém? Então, os limpos de coração verão a Deus. Aqueles que não são egoístas, aqueles que não agem por interesse, aqueles que agem segundo a vontade de Deus, aqueles que amam o próximo, aqueles são todas pessoas limpas de coração. É fácil? Não. Mas na medida que você vai nutrindo o seu coração com as coisas do reino, o seu coração vai deixando de ser um coração contaminado e começando a ser um coração cheio da palavra de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver um coração completamente disponível, pronto para viver tudo aquilo que Deus tem. Amém, queridos? Então precisamos limpar o nosso coração. Entenda uma coisa, Deus não alinha caminhos sem antes alinhar o nosso coração. Deus não alinha os processos da vida sem antes alinhar as convicções, a perspectiva que nós temos da vida. Então todo alinhamento começa de dentro para fora e começa no coração. Amém? Então pergunta para você mesmo hoje, o que o seu coração está fazendo? O que o coração está gerando de palavras na sua vida? O que o seu coração está gerando de atitudes na sua vida? Comece a olhar para o seu coração e fala, como é que eu estou me comportando diante das circunstâncias da vida? Como é que meu coração está? Que sentimentos
Existem, por exemplo, no meu coração que precisam ser curados para que eu tenha um alinhamento com o céu. Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Será que eu preciso perdoar alguém? Isso faz parte do alinhamento. O perdão é necessário. Então, de repente, você precisa sair daqui hoje e encontrar com alguém e falar, olha, me perdoa. Me perdoa. Isso faz parte do alinhamento. São coisas que precisam acontecer para que o alinhamento possa ser feito. Segunda coisa, alinhamento é submissão à palavra. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Abram aí, Romanos capítulo 12, verso de número 2. Presta bem atenção. É uma palavra muito conhecida esse versículo, que diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tem uma palavra-chave: transformai-vos. Queridos, o ser humano, ele só é transformado pela palavra. Não existe outra fonte de transformação no mundo que não seja a palavra de Deus. Só existe uma fonte de transformação. Então, quando Paulo diz, transformai-vos pela renovação da mente, ele está dizendo, medite na palavra, até a sua mente ser a mente de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Medite na palavra, até a sua mente ser a mente de Cristo. Você já parou para perguntar o que Cristo faria no meu lugar? Que decisões que Cristo faria hoje em determinadas circunstâncias da minha vida? Você já parou para pensar nisso? Precisamos ter a mente de Cristo, a própria palavra diz isso. Paulo entendeu isso, de chegar ao ponto de lhe dizer, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, porque agora o meu falar, o meu agir, é de Cristo. Então, quando as pessoas olharem para você, tem que ver Cristo falando, Cristo agindo, Cristo pensando. Isso é mente transformada. Porque tudo começa na mente, gente. Toda batalha, toda luta, toda vitória, toda conquista começa na mente. Tudo começa na mente. Se você não tiver uma mente transformada, a sua vida não está transformada. E a única forma de uma vida transformada é pela palavra. Então a gente precisa ser submisso a ela. O que é submissão? É você entender que o outro, que a questão em si, é referência, regra fundamental e absoluta de tudo aquilo que está em contexto. Então, por exemplo, a sua vida, o contexto da sua vida, ela tem que estar totalmente submissa à vontade de Deus. Se você olhar para a vida de Jesus, o que ele fazia? Ele só fazia aquilo que era a vontade do Pai. E ele mesmo dizia, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu nasci e você nasceu não para viver a nossa vontade, mas para viver aquilo que Deus deseja para nós. Isso é submissão. Submissão é reconhecimento, é respeito, é entendimento. Então a gente precisa ser sábios. Quem é sábio é submisso. Por isso que o primeiro princípio da sabedoria qual é? O temor. Temor não é medo, temor é reconhecimento. Eu reconheço quem Deus é e quem eu sou. Ele é Deus e eu sou criatura. Isso é submissão. Submissão é cada um saber o seu devido lugar. O meu lugar é de filho, de dependência. O lugar dele é de soberania, de criador. Então, quando submetemos a palavra, entendemos que ela é a nossa regra de palavras, de decisões, de escolhas, de conduta, de jornada. Então, queridos, para estar alinhado, precisamos estar submissos à palavra. Então, transformai-vos é pela palavra. Ou seja, quando a mente está alinhada, ela é a própria palavra. Queridos, o mundo nos lê. Sabia disso? Billy Graham já dizia que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você sabia que as pessoas te observam? O tempo todo.
O tempo inteiro as pessoas te observam. Por mais que você não perceba. Agora a pergunta é, o que as pessoas observam? O que elas estão enxergando em você? Nós somos cartas vivas, como diz a palavra. Nós somos cartas vivas. Por onde passamos, as pessoas estão fazendo leituras nossas. Que eles possam ler a palavra. Que eles possam ler a Bíblia em nós. Porque as pessoas não estão lendo a Bíblia. A grande maioria não estão nem querendo saber de Bíblia nesse mundo. Mas quando olham para a gente, vão acabar lendo aquilo que somos em Cristo. Nós somos cartas vivas. Nós somos a leitura que o mundo faz. E as pessoas estão lendo o que em você? Que seja a palavra. E para isso precisamos estar transformados. Amém? Estamos caminhando para o final. Queridos, quando a palavra nos transforma, nós somos transferidos de um lugar para o outro. Quando a palavra nos transforma, saímos da desobediência, entramos na obediência. Saímos das trevas, entramos na luz. Isso é nova criatura. Lembra que eu falei para vocês uma vez? Não sei se vocês vão lembrar. A igreja tem 2 tipos de pessoas. Eu falo isso com muito temor e amor, viu, gente? Eu amo vocês. Na igreja tem 2 tipos de pessoas. O convencido e o convertido. O convencido é aqueles que convenceu, acredita em Jesus, legal, tudo bem, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, maravilha, faço tudo. Mas não tem a vida transformada, ele só se convenceu. Agora, o convertido é aquele que foi uma vez convencido, mas agora ele se converteu e a vida foi transformada. Tudo mudou. Houve realmente uma conversão, uma transformação. Então, queridos, a gente precisa olhar para a nossa vida e ver qual grupo a gente pertence. Qual grupo a gente pertence? Um dia eu estava em casa e falei, nossa, eu sou um convencido, eu não me converti. Graças a Deus já faz tempo isso. Mas eu caí na real, eu falei, gente, que loucura. Eu entendi. Porque não é todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não. Queridos, uma vida cristã é muito mais do que 4 paredes, muito mais do que dízimo e oferta, muito mais do que entrega durante os cultos, muito mais. É uma vida realmente transformada. Quem é você em casa? Quem é você no seu trabalho? Quem é você dentro da igreja? Quem é você fora da igreja? A gente não pode ter uma vida fatiada, nós precisamos ser cristãos em todas as áreas da nossa vida. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, essa palavra no original quer dizer plenitude, vida plena. O que é uma vida plena? Todas as áreas da minha vida devem ser em Cristo. Em Cristo. Então, queridos, a gente precisa entender que a palavra que transforma a nossa vida e nos faz caminhar em retidão. Salmo 119, verso de número 105, muito conhecido de todos nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que eu quero viver 2026 como sendo o melhor ano da minha vida, se esse ano não foi iluminado pela palavra de Deus? Se essa palavra não for lâmpadas para os meus pés, eu preciso estar alinhado com a palavra. Amém? E por último, alinhamento ajusta as nossas decisões. Queridos, nós fazemos escolhas, como eu falei no início da palavra, o tempo todo. A nossa vida é resultado de escolhas e decisões que tomamos. O que eu e você estamos vivendo hoje é resultado de escolhas que fizemos lá atrás. O que estamos vivendo hoje são decisões que tomamos lá atrás. O nosso dia nada mais é do que o reflexo das decisões e escolhas que fizemos. Então, Salmo 37, verso 23 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Queridos, as nossas decisões, quando elas são boas, quando elas são centradas em Cristo, quando eu e você definimos a nossa vida pela centralidade de Cristo nela, ou seja, uma vida cristocêntrica. Quando vivemos uma vida assim, Deus confirma os nossos passos
Ele se deleita, Ele se alegra, Ele tem prazer nos nossos passos. E cada coisa que fazemos é confirmado por Deus. Você já parou para pensar ter as suas decisões de vida confirmadas pelo céu? Você já parou para pensar nisso? Que prazer que seria saber que o céu confirma as minhas decisões? Isso é maravilhoso. Você anda seguro porque você sabe que o céu está com você. E você não precisa de mais ninguém, porque o céu está com você. Porque Deus confirma os passos de um homem bom, de um homem que decide segundo a palavra. Entenda uma coisa, Deus não confirma atalhos, Deus confirma caminhos alinhados, caminhos certeiros, caminhos nele. Provérbios 14, 12 diz, há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Queridos, existe uma coisa no mundo que eu creio que é cruel. Paulo já tratou isso lá atrás, que é o sofismo. O que é isso? É uma falsidade com aparência de verdade. Então, muitas coisas que vocês olham na vida, eu também, parece legal, parece interessante, não tem maldade nenhuma, mas no fundo leva à destruição. E para finalizar, eu vou dar um testemunho breve sobre isso. Eu fui espírita durante muitos anos. Eu saí do espiritismo para vir para a igreja. Só que eu era, como tudo na vida, eu sempre gostei de estudar muito, me aprofundar muito. Eu estudei muito o espiritismo. E eu fui um homem no espiritismo que psicografava, que sentava na mesa para receber, para aquelas coisas todas que o espiritismo. E o espiritismo ele tem uma máxima que é maravilhosa. Qual é a máxima do espiritismo? Fora da caridade não há salvação. É lindo isso, não é? É lindo. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, você é caridoso, Isso é sofismo. Então, quando você olha para uma filosofia, porque espiritismo não é religião, é filosofia, quando você olha para uma filosofia dessa, você acha lindo. Eles se ajudam, eles são maravilhosos, né? Só que é totalmente contra a palavra de Deus. É doutrina de demônios, como diz as Escrituras. Mas para entender isso, eu tive que passar por algumas experiências. Foi a experiência da minha conversão, que me fez sair do espiritismo e vir para a vida cristã. E aí eu entendi o que era sofismo. Eu achava maravilhoso o espiritismo. Eu falei, é maravilhoso. Mas no fundo. Então a gente precisa tomar cuidado. Então as nossas atitudes, as nossas decisões, elas precisam ser pautadas na verdade. Para que os nossos passos sejam passos confirmados pelo Senhor. Precisamos estar em caminhos que levam para o céu, em caminhos que levam para a vida, e para isso precisamos estar alinhados. Quer uma dica? Antes de decidir, ore, consulte a palavra, ouça o Espírito Santo e alinhe o seu coração. Não tome nenhuma decisão se Deus não estiver no negócio. Sempre que eu tomo uma decisão na minha vida, eu gosto de ler esse versículo. Colossenses, capítulo 3, verso 15. Permitam, Deus está falando para mim e para você, permita, esteja disponível, lembra o início da palavra? Esteja disponível, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Que você esteja em paz. Porque vocês são chamados para viver em paz. Numa outra tradução, que a paz de Cristo seja o árbitro, seja o juiz do seu coração. Não tome nenhuma decisão, menor que seja, se você não estiver em paz. Se você não estiver em paz, não tome a decisão. Se alguém te pressionar, falar assim, não, você precisa decidir hoje. Tá, hoje é não. Agora, se você quiser esperar, se você quiser que eu vá lá orar, aí eu te respondo. Mas hoje é não. Por mais interessante que seja, de repente a pessoa vai falar, mas você é louco, você vai dizer não para isso, hoje é não. Agora, se você quiser esperar, eu vou em casa, vou orar, vou reunir com a minha família. E aí eu te dou uma resposta amanhã com mais calma. Por quê? Porque se eu não estiver em paz, eu não vou dizer sim. Parece ser interessante o negócio, mas lá na frente, é porque Deus olha lá na frente. A gente olha o imediatismo, o prazer momentâneo,
o que vai obter na hora. Deus olha lá na frente. Como é que vai estar o seu coração depois? Como é que vai estar a sua vida depois? Será que você não vai se corromper com isso? Será que você não vai se distrair com isso? Será que você não vai perder o rumo do céu com isso? Deus sabe. Amém? Então a gente precisa estar alinhados. Para a gente viver o melhor ano da nossa vida, precisamos estar alinhado com o céu. E por último, alinhamento, ele antecede a frutificação. Nascemos para frutificar, mas só frutifica quem está alinhado. E só está alinhado com o céu quem permanece no céu. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 5, palavras do próprio Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra estar significa permanência. Não é estar hoje, é estar amanhã, é estar depois e depois. É permanecer. Quer frutificar? Permaneça alinhado com a palavra. Permaneça alinhado com o céu. E aí você e eu vamos frutificar todos os dias. E esse fruto vai honrar o Senhor. Amém? Porque aquele que está e não frutifica é cortado. Porque na verdade ele é convencido, ele não é convertido. Então ele não está, ele achava que estava. Todo ramo que está estando em mim não dá fruto, eu corto. Poda. Por isso que às vezes a gente é amassado. Por que às vezes a gente é amassado pela vida? É cortado em algumas coisas para frutificar melhor. Então, de repente, você está passando algo na sua vida que é para dar frutos melhores, para frutificar melhor, porque Deus sabe que você pode mais. Deus sabe que esse fruto que está por vir vai ser muito melhor do que aqueles frutos que você já deu. Por isso Ele poda, por isso Ele permite a poda. Amém? Então, a gente precisa estar alinhado para frutificar. E eu quero fazer algumas declarações como eu fiz domingo passado, porque a gente está em declarações de 2026. Então, antes da gente participar da ceia, a gente vai fazer algumas declarações, porque a nossa palavra gera sementes. A nossa palavra são sementes que jogamos no solo, e depois dessas declarações, a gente vai participar da ceia. Amém? Vamos ficar de pé para a gente declarar? Para quem esteve aqui domingo, sabe que as declarações eu vou falar e vocês vão declarar. Tá? Declarar com fé, declarar com o coração alinhado, declarar crendo que Deus está comigo e com você. Primeira coisa, se os meninos... Declare isso do fundo da sua alma. Declare isso do fundo do seu coração. Amém? Declaro que em meu coração está a palavra e a vontade de Deus. Declaro que minha mente é renovada pela palavra todos os dias. Declaro que minhas decisões são guiadas pelo Espírito Santo. Declaro que não caminharei fora do propósito que Deus tem para mim. Declaro que Deus ajusta meus passos e os meus pensamentos e os meus caminhos. Declaro que 2026 será um ano de alinhamento espiritual, emocional e ministerial. Declaro que estou no centro da vontade do Senhor e frutificarei no tempo certo. Declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplaudam o Senhor. Aleluia.